E aí, TechHeads, tudo certo? Está começando hoje no Tecmundo uma sessão de entrevistas aqui com as principais marcas fabricantes de smartphones no Brasil. E para essas entrevistas a gente tem dois convidados ilustres aqui, a Emily Canto Nunes, que é do Manual do Usuário. Se vocês ainda não conhecem e não acompanham, os links estão todos aqui junto ao vídeo, das redes sociais do site. Do lado de cá, o Bruno Martinez, do Show Me Tech, também um outro site que fala sobre tecnologia, fala sobre aparelhos. Se vocês gostam de aparelhos, tá aí mais um para seguir também. A entrevista de hoje é com o Marcelo Perin, ele é VP comercial da LG Brasil. Ele vai responder tudo sobre os novos aparelhos, os G6, posicionamento da empresa no Brasil, enfim. Uma sequência de perguntas aqui para você, Perin. Obrigado por receber a gente aqui. Bom, é um prazer inaugurar esse programa. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Pessoas dispostas e interessadas a entender as grandes novidades que vêm por aí no mercado, que é sempre muito pulsante. Tenho certeza que o programa vai ser um sucesso. E é um prazer fazer parte disso com vocês. Perfeito. Bom, a gente vai falar hoje basicamente sobre smartphones, mas a LG é muito mais que isso, né? A LG é gigante, principalmente na Coreia. É fácil de tudo um pouco, né? Sim, a LG tem vários segmentos. Construtor, automobilístico, voltado a motores e displays para carro, baterias para carros. Também na parte de construção civil, química. A LG Chemical é bastante forte, que é desenvolvedora de todas as baterias e materiais. Cosméticos, que é uma coisa impensada para nós aqui, e vários outros departamentos, né? É uma das 3 maiores empresas na Coreia. Perin, acho que não tem como a gente não começar falando de G6, né? O lançamento mais recente de vocês aí no mercado brasileiro para smartphones. E o preço continua uma coisa bastante polêmica, né? Esse posicionamento que vocês decidiram ter. A gente queria que você explicasse um pouco mais além do posicionamento. A gente entende quando o smartphone chega por um preço, porque ele quer concorrer com outros aparelhos do mesmo preço, mas o pessoal continua perguntando o porquê desse valor. O que mais, além do posicionamento, a gente pode argumentar para explicar esse preço do G6? E só complementando, assim, 3.999 não é uma régua muito alta para um smartphone? Não é um valor muito caro, mesmo se posicionando como aparelho top de linha? É uma coisa que todo mundo sempre pergunta pra gente, né? Como que você precifica um produto, da onde vem esse preço, quem pensou que isso vale para um aparelho pequeno, um preço tão caro? Agora, como é composto o preço do produto? Acho que ele começa no desenvolvimento, né? Na pesquisa. Hoje a gente estava falando um pouco da LG no mundo. A segunda maior operação da LG no mundo é no Brasil. Primeiro Estados Unidos, depois Brasil, onde tem um centro de pesquisa e desenvolvimento. Com mais de 100 unidades de negócio, nós temos um centro de desenvolvimento local, onde analisa hábitos de consumo, hábitos, estratégias, tendências de uso de diversos tipos de produtos diferentes aqui na América Latina. E através dessas pesquisas, a gente leva para a matriz quais são as necessidades e eles visam verificar dentro daquelas opções quais são aquelas que existem aderência de consumo, de fato, que não é só uma loucura, uma vontade passageira, aquilo que é economicamente viável ser embarcado num produto e que tem recurso técnico disponível para aquilo. Isso tem um custo, você está investindo em pesquisa e desenvolvimento. O outro custo é o de desenvolvimento do produto propriamente dito, o hardware. Qual é a composição, qual é a tela que eu vou usar? Eu vou usar uma tela IPS com Incel Touch, que dá uma excelente visibilidade no produto em qualquer ângulo, mais resistente. Eu vou usar um sistema Full Vision com mais aproveitamento ou menos, quanto isso encarece em termos de eu precisar ter uma arquitetura diferente dentro, câmera. Então todos esses fatores técnicos incluem preço. Aí, a hora que a gente chega em cada um dos países que esse produto vai ser desenvolvido, a gente tem um custo local. E como você bem disse, o Brasil tem um custo local de impostos que é bastante, vamos colocar assim, diferente do resto do mundo. A gente tem algumas particularidades únicas, né? E que atrelam ao produto um custo que é muito maior do que a média mundial. Atrelado a isso, a gente tem alguns outros fatores, como mão de obra, localização, distribuição do produto, que o Brasil geograficamente é um continente e a gente tem que pensar em como isso vai ser disponibilizado tanto aqui em São Paulo quanto no Rio Grande do Norte ou no Acre, porque o produto está distribuído nacionalmente. E a gente tem um custo atrelado a isso também com relação a frete. Qual é o custo?
A estrada é uma estrada boa, preciso mandar via aérea porque eu não tenho acesso a chegar lá, eu preciso de uma escolta, não preciso de uma escolta, eu preciso ter um seguro de crédito para uma venda ou outra, porque a gente está numa situação diferente também em relação à economia. Tudo isso compõe preço, né? Tudo isso compõe preço. Também pensando sobre a decisão da empresa, sobre quais smartphones que vocês trazem para o Brasil ou não. Por exemplo, a linha V da LG, ela chama muita atenção, ela é uma linha que os usuários têm interesse em que ela venha para o Brasil, mas a LG ainda não trouxe. Como que vocês decidem isso, assim? Bom, a gente, como a gente comentou, né, a gente tem desenvolvimentos de produtos mundiais. E dentro desse portfólio, né, essa gama de produto disponível, a gente olha para dentro de casa para tentar entender quais são as faixas de preços que a gente tem, quais são os tipos de consumidores ou recursos que os consumidores buscam, e a gente tenta se apropriar das melhores ofertas que a gente tem no mundo e dentro do possível adaptar uma cor, uma tecnologia já um pouco mais difícil, porque os produtos são mundiais, mas eles levam daqui as nossas ideias, como eu comentei no começo, através do nosso R&D. E a gente pode, então, tropicalizar um pouquinho esses produtos. E aí, a hora que a gente define qual é esse mix, a nossa estratégia primeira é chamar os nossos parceiros comerciais, aí inclui revendas, operadoras, e apresentar esse mix de produto, esse sortimento. E perguntar, escuta, o que faz sentido para vocês? Esse produto a gente entende essa faixa de preço, esse é o recurso, e assim por diante, entrando, permeando por todas as linhas. Né? Essa decisão já foi feita para o V? Já. E aí? Então, deixa eu só concluir primeiro a pergunta dele. E aí o que a gente percebeu foi o seguinte, quando a gente chega na linha G, a gente hoje entendeu que o mercado de massa, embora crescendo bastante no segmento premium, nessa faixa de 3, 4 mil reais, ele ainda é um limitador, que foi o que a Emily perguntou, puxa, mas um smartphone 4 mil reais não é demais? Aí quando você traz um produto V, ele ficaria acima desse preço. É um produto interessante, eu concordo com tudo que você falou, é um produto bonito, robusto, que traz alguns recursos bem interessantes, até um pouquinho a mais do que a linha G, em alguns aspectos, outros são bem similares, a parte de dual câmera é igual, a parte de wide selfie também é igual, o sensor de digital igual, qualidade de display, mas ele tem alguns features diferentes. E a gente não encontrou um respaldo de interesse dos nossos canais de distribuição por esse produto ainda. Porém, existe uma possibilidade da gente trazer esses produtos para cá numa quantidade menor, sem que tenha uma homologação, uma produção local, para que a gente venda nas nossas brand shops, por exemplo. Isso existe a possibilidade e a gente está estudando o que vem a acontecer no futuro. Falando um pouquinho sobre essa localização dos produtos para o Brasil, ano passado o G5, numa certa entrevista aí, um executivo da concorrência disse que ele veio capado, né? Usou esse termo e isso acabou repercutindo e tal. O que vocês aprenderam com isso? Assim? Acho que isso foi uma resposta do público também, né? Acho que quando a gente fala de G5, acho que a gente sofreu alguns percalços com o produto, principalmente em relação à especificação que a gente adotou para o Brasil à época. Mas acho que é importante a gente lembrar qual era a época em que a gente estava quando lançamos o G5. Nós estávamos no auge dessa última crise. A gente vive uma crise a cada período, hoje em dia também isso é uma verdade. Mas naquele momento a gente tinha um dólar que saiu de 2 e foi para 4,20. Chegou a bater em alguns dias, números que a gente ficou totalmente sem perspectiva de qual seria a estabilidade da moeda. E isso determina muito qual é o custo do produto aqui no Brasil, porque embora a produção seja local, a gente tem um índice de nacionalização de peças, mas muito das peças são importadas. E a gente tinha uma escolha a fazer. Vamos trazer uma versão completa e o preço seria muito acima daquele que a gente estava imaginando, ou a gente traz uma versão um pouco mais simples, mas que tivesse um preço um pouco mais aderido à situação que a gente estava encontrando no momento. A gente percebeu que a receptividade do produto não foi boa por conta disso.
E aí traz um pouco do hábito de consumo do cliente, do consumidor brasileiro. Embora a gente não tenha uma maturidade econômica para buscar os produtos mais caros no mundo, a gente quer. Então, quando a gente compara a média de consumidor e qual é a média de consumidor brasileiro com um europeu, um americano, é claro que o nosso ticket médio é menor. É menor em tudo, infelizmente, por conta da situação. A gente vai chegar lá, mas ainda não estamos. Só que ele não aceita ter um produto que não seja um top de linha de fato. Então esse foi o nosso maior aprendizado. Nós procuramos trazer um produto que tivesse o mesmo aspecto de design, uma eficiência boa, mas que não viesse ele todo adaptado na melhor versão que a gente tinha mundialmente. Vários países adotaram essa mesma versão. E no Brasil, a gente teve como eu posso dizer isso? A gente teve uma aversão muito maior do que em outros países. Falando um pouquinho assim sobre tendências, né? Esse ano a gente percebeu que os lançamentos todos focaram muito em aparelhos sem borda, né? Com a tela, o ratio da tela para o corpo do aparelho maior. O que você poderia apontar, tipo um next big thing, a próxima grande coisa aí do mercado de smartphones? Eu posso, mas não devo. Então, como a gente comentou, né? Nós fomos os primeiros com isso. A gente já tem aí um concorrente trazendo uma solução também. Já há rumores de que outro virá com alguma solução parecida em breve. A gente acredita que isso seja uma tendência. Isso é um ponto, né? Que ninguém quer comprar borda, nem de TV, nem de celular. Você quer um produto que ele seja robusto, né? Porque eu acho que o medo de você ter um produto que é pura tela é a quebra, principalmente quando a gente fala de um bem de R$4.000, R$3.999. Ninguém quer um produto de tela grande quebrado, né? Então acho que essa resistência, você trazer essa solução de uma maneira tecnicamente viável, talvez seja o maior desafio de todos os fabricantes. O que aconteceu com a faixa de celulares de 1.500, 2.500 para a LG? Sumiu, né? Sumiu, que é uma faixa que as pesquisas apontam que está crescendo um pouco, né? A gente sabe que o ticket médio ainda é 1.000, mas que o usuário, a próxima tendência entre usuários é ele conseguir comprar aquele smartphone de R$1.500. Mas a LG hoje não tem essa faixa de preço, né? A gente está com a linha K10, que tem até o Power, né? Tem várias opções, tem ali a entrada e tem o Premium. Cadê a faixa de intermediários? É um fato, é um desafio, porque a gente percebe assim, como eu estava comentando, né? O hábito de consumo do brasileiro é bastante interessante. Porque, embora a gente não tenha o recurso, a gente quer aquilo que seja o mais avançado dentro daquela categoria de preço. Hoje o nosso produto da linha K, que é o K10 Pro, que é o que tem a caneta com 5.7 de tela, é uma solução bem acessível para quem quer uma caneta, ele está na faixa de R$1.399. E daí a gente vai para o G6, que é na faixa de R$3.999. É um fato. Agora, trazer um produto que vem acima disso é um desafio para qualquer fabricante. E a gente não tem ainda nenhuma super estrela nessa categoria de preço, nem nosso, nem de nenhum concorrente, porque na verdade um produto para custar um pouquinho mais do que isso, ele já teria que trazer os features e os recursos disponíveis num produto topo de linha. Então você conseguir equalizar um preço para ele chegar àquela conformação de R$1.599, R$1.999 é bem difícil, Então a gente está atento, vamos ter algumas novidades aí para o segundo semestre, eu vou pedir para vocês aguardarem, acho que vocês vão gostar, mas eu não posso adiantar nada ainda a respeito disso, mas é um desafio para qualquer fabricante. O G6 veio com essa pegada da ergonomia, né? Na apresentação do aparelho, vocês mostraram testes que foram feitos de ergonomia, como as pessoas seguram e tal. E eu sou mulher e eu tenho essa mão que nem é tão pequena, mas, né? Mas é uma mão menor de um homem. E será que a gente vai poder ver futuramente aparelhos mais feitos para mulheres ou mais voltados para pessoas de mão menores? Porque isso foi uma coisa que aconteceu com os relógios, por exemplo, né? Os primeiros relógios eram enormes. E aí se percebeu que para alguns pulsos, até mesmo masculinos, às vezes eram muito grandes, e aí se fez versões
versões que não se chamam femininas, mas que são versões menores, que é para se adequar aos pulsos de mulheres também. Você acha que é possível a gente ver, de repente, aparelhos mais pensados para mulheres, se você pensar que é 50% da população mundial? É um desafio, né? Mas a gente sempre pergunta, até nas conversas que a gente tem, a gente pergunta, nossa, mas qual vai ser o tamanho ideal para um celular, né, para um smartphone? Qual vai ser o tamanho? 4 polegadas? Ah, nossa, mas 4 polegadas é grande. 5 polegadas? Nossa, mas 5 polegadas é grande. 6 polegadas? E a gente, acho que se perguntou isso muitas vezes. O brasileiro foi aumentando, né, a vontade por telas maiores. Exatamente. Né? Por quê? Porque a gente é o maior consumidor de mídia social no mundo. Né? Acho que o brasileiro, embora a gente não tenha a melhor infra ainda, né, a gente é o maior consumidor de mídia social no mundo, que as pessoas passam mais tempo olhando o vídeo. Imagina a hora que a gente tiver uma infra que suporte essa fúria, essa vontade de consumo, né, dentro de um metrô, dentro de um ônibus, onde a pessoa não precisa usar os seus próprios dados para usar ou para ter acesso a essas fontes de mídia. A tela é muito importante. Agora, você fazer uma tela grande que tenha fácil usabilidade, eu acho que esse é o desafio. E aí a gente volta de novo na solução do G6, que é para que borda? Vamos te entregar a tela. Talvez a solução a curto prazo para essa personificação com as mulheres sejam justamente essas possibilidades de você comprar acessórios e integrar seu produto para ele trazer mais aquilo que você quer se mostrar como tal. Eu acho que talvez essa seja a solução mais próxima. Mas acredito que todos os fornecedores, todos os desenvolvedores estejam pensando sim como agradar mais todo o universo de consumo, não só um ou outro. Agora, Perim, vamos falar de bloatware. Por que as fabricantes ainda insistem em trazer aplicativos instalados nos aparelhos? Não só LG, né? Vários outros também. Acho que isso faz um pouco da pergunta da Emily, né? De você trazer uma personalização para o aparelho. Mas a personalização não é o usuário que dá? Com aquela opção, inclusive, de você deletar pelo menos o aplicativo. Por que não tem isso? Né? Quando a gente fala de uma situação onde as pessoas são mais adeptas e inseridas no mundo digital, você trazer um produto puro e deixar que a pessoa embarque tudo que ela vai usar pode ser uma boa solução. Agora, a gente tem ainda um universo muito grande de pessoas que não tem não estão tão inseridas dentro do mercado digital para personalizar o seu aparelho dessa maneira. A LG busca uma personalização bastante leve, né? Para a gente poder trazer aí uma situação onde, tudo bem, eu tenho um produto, eu tenho algum software embarcado, mas ele não é de uma tal maneira a mascarar completamente a usabilidade do Android. Acho que essa é uma área onde a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas isso, explicando para os usuários, assim, algumas dessas decisões são comerciais? Comerciais, eu acho que elas são muito mais através dessas pesquisas que a gente faz e ver quais são os aplicativos ou as necessidades maiores de um usuário regular, médio, de uso, para que a gente possa embarcar ou não alguma coisa a mais dentro dele. A gente procura não colocar muito. Inclusive, se a gente for ceder as inúmeras solicitações que a gente tem dos mais diversos canais, a intenção deles é que a gente embarcasse cada vez mais coisas. Sério? Para você fazer alguma mídia de relacionamento com o aparelho já vendido. Então, mas a gente fala assim, não, acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque senão a gente vai acabar inundando o aparelho de um monte de coisa que pode ser excelente para mim, mas para você não faz sentido nenhum, né? E a gente tem que pensar sempre num grande número, né? Acho que é uma decisão complicada. Mas é que são duas coisas, né? Tem a interface, que é legal, tem muitas coisas diferentes e únicas, e tem também os aplicativos. Acho que a interface é algo que ainda vai evoluir bastante, tem muito espaço, as pessoas gostam até, né? E se identificam, né? É verdade. É verdade. Por isso que hoje no G6 você tem a opção de você ter dois tipos de interface nele. O do Android convencional e um com uma tela mais limpa que você não tem o segundo acesso. Então já fica tudo num primeiro plano.
Exatamente, não precisa ter uma gaveta de aplicativo. Aí você escolhe, quero usar uma versão ou a outra versão. Eu tenho usado essa segunda que foi aplicada para ele e eu tenho gostado bastante. Aliás, já foi colocado disponível no G5 essa funcionalidade. Falando um pouco do K10, né, que essa informação de que ele foi um dos 3 mais vendidos é recente e a gente sabe que vocês não abrem muito, né? E a gente sabe também que vocês perderam market share para um concorrente importante, né, mais recentemente, que adora dizer que passou de vocês nas coletivas. O K10 é a estratégia para retomar esse market share? Vocês pretendem trazer, de repente, uma terceira linha? Para vocês é importante essa questão de estar ali nas primeiras colocações? A gente queria entender um pouco qual a estratégia para esse ano. É claro que nenhuma empresa, principalmente quando a gente fala de um porte de LG, fica contente em perder uma participação aqui ou acolá. A gente não divulga números, mas acho que eles deviam estar um pouco mais preocupados, porque a situação ela é uma briga bastante diária. E o mercado de celular ele é muito, muito volátil. Um produto certo ele muda a configuração do mercado de uma maneira radical. Foi pouco com o K10, né? Por exemplo, todo mundo julgava a LG fora do jogo e quando a gente trouxe o K10, a gente retomou boa parte do mercado que a gente havia perdido por conta de algumas decisões, que é o que eu falei, um line-up que você traz que não está bem ajustado para aquele timing, para aquele preço, para aquele público, com aquela cor, com aquele recurso, pode ser um desastre ou pode ser um sucesso. Então, acho que talvez por isso, uma das estratégias da LG para esse ano foi fazer o simples muito bem feito. Então, é isso que a gente está trazendo para esse ano, necessário. Essa é a estratégia do K10, somente o necessário, mas o inteligente, de uma maneira inteligente. Então, a gente traz um produto que ele mantém as mesmas características de sucesso do seu antecessor. Então o design ele segue uma linha que veio no K10 na versão 2016, porém com um acabamento melhor, com uma tela, com uma percepção de tela melhor, com uma solução de câmera melhor, com mais memória de armazenamento, mais memória RAM, o dobro de memória RAM, o dobro de memória de armazenamento, além de ter uma solução de câmera que ninguém tem. Então, de novo, aquilo que a gente comentou no começo, o que a LG quer? A LG quer inovação. Eu queria saber de você qual que é o principal desafio hoje no mercado de smartphones do Brasil. É a concorrência? É o preço? A falta de infraestrutura do Brasil? Qual que é o principal desafio hoje pensando em LG? Pensando em LG ou no mercado? Você tá perguntando? Pode falar as duas coisas. Quanto mais você falar, melhor. Eu acho que em estratégia de mercado, é aquilo que a gente vinha perguntando sobre tamanho de tela. Qual é o tamanho de tela? 4, 5, 6, 7? Qual é? Agora, a gente já chegou mais ou menos num consenso de qual é a solução de tela. Isso eu não vou ficar falando de novo, vendendo meu peixe aqui sobre o G6, mas acho que o maior desafio do mercado é o que mais o consumidor espera? Ou o que ele não espera que a gente possa incluir dentro de um celular? Você acha que ele não espera bateria melhor? Eu acho que o consumidor espera uma bateria que dure de fato um dia pleno. Porque a gente sabe que com as restrições que a gente tem, e a gente sabe de experiências de concorrentes que não foram muito acertadas em relação à otimização de bateria, o estrago que pode causar, a gente sabe que isso é muito crítico. Você fazer uma bateria maior, mais condensada, com espaço, com aproveitamento, isso é muito difícil. Então você ter uma bateria que dure para um produto no nível de um G6 por 2 dias, hoje eu acho que ainda é impossível, né? Por quê? Por conta do aspecto de segurança, que tem que estar aliado a um produto que vai... modelos intermediários com baterias de 5.000 mAh que muita gente gosta. Faltam um G6, um G7. Mas aí que tá, a hora que a gente vê uma solução de bateria desse tamanho para um produto com esse nível de acabamento, espessura e tamanho, as coisas são incompatíveis. Mas espessura, às vezes se preocupam tanto com a espessura, é tão problemático assim fazer um smartphone que seja 2 milímetros mais grosso? É impressionante quando você pega um G6, por exemplo, nós temos o K10 Power.
que tem 5.5 polegadas de tela, tem 4.000, Marcelo, 4.000 miliamperes? 4.400 miliamperes de ajuda dos universitários aqui. São 4.400 miliamperes de bateria. Só que quando você coloca ele do lado do G6, ele tem uma diferença de 2, 3 milímetros ali acho que 1,5 milímetro de diferença de tamanho, de espessura. Mas na hora da pegada, a sensação é outra. E aí, eu acho que tem muito a ver assim, não, para mim eu preciso de um produto que dure bastante. Então, é legal, 5.000, 4.000, ok, eu não me incomodo com esse milímetro a mais. Mas para um produto com essa tecnologia, eu já acho que 1 milímetro faz muita diferença. Então, bateria, eu acho que é um issue que a gente tem que achar uma maneira de fazer com que ele dure mais. Mas talvez a solução da bateria esteja muito mais no consumo dos seus periféricos do que propriamente na quantidade de miliamperes que ela vai carregar. Ou seja, é melhor você fazer um carro que caiba 1.000 litros de gasolina ou um motor mais econômico? A solução do mundo está sendo em motores mais econômicos, híbridos ou com sistema de reaproveitamento ou um turbo com uma cilindrada menor que tenha um consumo menor. Acho que isso também passa para o celular. Então, os chipsets que a gente vem trazendo, eles vêm consumindo cada vez menos. Porém, os atributos que a gente está colocando vêm compensando esse ganho. Por exemplo, eu quero um processador super rápido que consuma pouco. Eu já tenho. Mas eu quero uma tela de 5.7 de alto brilho. Isso consome. Consome bastante. Eu quero um streaming de vídeo. Isso consome. Eu quero uma câmera... Decide o que você quer, né? Então, acho que a solução mágica hoje em relação à bateria é: eu preciso de um produto que me dê, de fato, um dia inteiro. Um dia inteiro a gente está falando de 14 horas, né? Não é um dia... 24 horas. Não é um dia de expediente das 8 às 6, tá certo? É um expediente que você começa... Sai de casa 5 até você da voltar pra manhã, casa. 6 da manhã de casa e vai chegar em casa 9, 10 horas da noite e precisando informar, estou chegando, vou sair, né? E não ficar na mão justamente nessas pontas dos dias. Acho que isso é a solução de bateria. Para finalizar, então, Perim, assim, o que a gente pode esperar da LG nos próximos meses? Assim, qual o roadmap da LG? O que você já pode falar para nós? Você sempre querendo terminar com uma pergunta pior que a primeira, né? Não, você sabe que... Tem novidade de aparelho chegando aí no segundo semestre? Não, teremos produtos chegando no segundo semestre. Não posso explicar ainda muito o que, porque como eu comentei, velocidade no ramo de tecnologia, ela vem aliada ao segredo da informação. Ela é preponderante para o sucesso de tudo. Mas vocês podem esperar novidades. A gente continua com o nosso trabalho em mídia, a gente continua fazendo a divulgação da série K, a gente começou a fazer a divulgação agora da série G nos canais de TV, nas mídias e também na internet. Vamos continuar com isso durante todo o ano, tentando impactar o maior número de pessoas e provar que a LG veio e está presente no mercado premium, não por acaso, mas porque tem competência para isso. E para o próximo semestre a gente tem novidade por aí, sim. Então, o que a gente ouviu aqui, de repente, uma bateria que dura mais, 835, intermediário. Vocês vêm aqui e a gente conta para vocês. Beleza. É isso, gente. Muito obrigado, Perim, por receber a gente aqui. Obrigado, Emily. Obrigado, Bruno, por acompanhar a gente aqui na entrevista. Valeu. Até a próxima semana que vem. Estamos de volta. Tchau.